Olá, 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 marketing sistêmico. Como estão vocês? Aqui em nossos conteúdos semanais, o objetivo é dar suporte à formação em marketing sistêmico e também trazendo de forma mais aberta, mais acessível, conteúdos que possam ajudar a perceber que os resultados dos nossos negócios não são tão assim aleatórios e não dependem só de fatores tão na superfície. Esses tão imediatos, tão óbvios, como nos insistem que, faça isso e aí você vai ter esse resultado, aperte esse botão e aí vai acontecer isso. Não. Há uma complexidade maior por trás dos resultados, todos eles, sejam resultados positivos ou negativos, estão associados às raízes mais profundas do seu ser e vão continuar se repetindo enquanto você não vai até essas raízes. Então aqui nós temos condições nesse canal, também nos e-mails que envio semanalmente, de uma forma mais aberta, vocês irem se aprofundando, mesmo que não estejam na formação em marketing sistêmico que eu ministro, uma formação certificada. Hoje nós vamos cuidar de um convidado muito bem-vindo quando falamos em resultados. Ele que merece assim nosso olhar, nossa apreciação, merece nossa reflexão e merece um bom cuidado quando se trata de efeitos sistêmicos. O dinheiro. Quem é o dinheiro? Como ele chega, como ele age, que lugar ele tem na minha vida? Compreender as nossas dinâmicas com o dinheiro é uma das maneiras mais eficientes de compreender aspectos bem internos, bem inconscientes, bem ancestrais que atuam em nós, porque através das dinâmicas que eu vivencio com o dinheiro, a forma como eu me relaciono com o dinheiro, não é, meus caros, minhas caras, não é nem de perto só uma relação minha. Essa relação, ela vem introjetada no nosso DNA e reflete de maneiras muito diferentes o que vivenciaram os nossos ancestrais, nossos pais, o que vivenciamos também em outros tempos. Então, compreender a nossa relação com o dinheiro é fundamental quando pensamos em resultados no nosso negócio. Esse é um dos temas mais profundos, onde podemos explorar nuances das mais variadas. Por quê? Porque a relação com o dinheiro, ela mexe com várias áreas da nossa vida. Mexe com a nossa relação com a sobrevivência. Se a gente fica sem dinheiro, e o medo de não sobreviver, de não ter como pagar as contas, de não ter nem onde cair morto. O medo de não ter como sustentar os filhos, a família e ter que se mudar de repente, ter que sair de um continente. Quantos dos nossos ancestrais não fizeram isso? Saíram de um continente e vieram para o Brasil, vieram para outro continente por causa das perdas financeiras que tiveram. Quantos não vivenciaram falência e isso, que medo de perder tudo, fica ali rodando em você. O reconhecimento, o status, a necessidade do outro nos aprovar pelo quanto ele vê que nós temos dinheiro, a necessidade de ver que você consegue suprir. Tô parecendo rico, tô demonstrando que eu tenho sucesso. A sensação de que você vai ser mais amado, mais querido, mais bem-vindo assim. Quantas camadas do nosso ser estão interconectadas com a nossa relação com o dinheiro? Então, antes de qualquer coisa, nós precisamos decodificar o que se passa em nós. Como que é a minha relação com o dinheiro? Tem um exercício que eu proponho nos meus cursos, meus alunos estão sempre fazendo, eu acho sempre muito curioso o que se passa. E nessa semana, no e-mail semanal,
Eu vou deixar aqui o link caso queiram receber esse e-mail às terças-feiras. Eu propus essa atividade. Tá? Ela é uma atividade simples de visualização. Você está aí na sua casa, arruma tudo, porque hoje você vai receber um convidado, uma visita. E essa visita é o dinheiro, né? Uma personificação, dinheiro em pessoa indo te visitar. E aí eu pergunto, o que você preparou? Como que foi a visita? O que vocês conversaram? Que roupa esse dinheiro vestia? Como que foi a hora em que ele saiu? E o que eu observo nesse exercício é muito curioso, que nesse exercício em que recebemos o dinheiro em forma de personagem, qual que é a reação? A reação é a gente ficar, vou dizer a expressão assim bem, que eu percebo né? Matraqueando. Sabe o que é matraquear? Você fica ali repetindo, sem refletir muito, aquele tanto de coisa que você já ouviu falar sobre dinheiro. Não, a gente tem que tratar bem o dinheiro, não pode desperdiçar, tem que respeitar, né? Tem que. E aí a gente já ouviu falar tanto sobre dinheiro, um pouquinho de educação financeira aqui, um pouquinho ali. Não gasta com bobagem. A expressão gastar é totalmente equivocada. Outro dia eu posso falar sobre ela aqui. Mas não é a expressão correta, né? Gastar o dinheiro. Bom, toda aquela superficialidade que você acumulou nessa sua vida sobre dinheiro, principalmente o que você aprendeu em educação financeira, você nessa cena em que você recebe o dinheiro como entidade, pessoa, você repete. Tá? Você cuida bem, você serve bem, tudo da superfície. Mas não são esses conteúdos de superfície, porque são superfície, que vão modificar a sua relação com o dinheiro. Você pode até aprender, e é bom que aprenda a se relacionar com o dinheiro, mas não é da relação com o dinheiro que nasce a raiz do modo como você se relaciona com o dinheiro, do modo como você sente, como você percebe, como você olha. Os seus medos sobre o dinheiro não nascem aqui na superfície no modo como você se relaciona com ele. Nasce em situações anteriores e mais profundas. E quando nós conseguimos identificar, peraí, eu tenho um medo exatamente disso aqui. Eu tenho uma dificuldade exatamente com esse ponto aqui. Quanto mais eu consigo ir com precisão aquilo que eu sinto, aquele medo, aquelas angústias, aquelas ansiedades, aquelas dificuldades mais primordiais, mais próximo eu estou de encontrar a origem, que não é uma só. Porque são tantas histórias, são tantas vivências diferentes, são tantos prejuízos já vividos, são tantas perdas já vividas, reais, concretas, que não é questão de você, tem uma crença negativa aqui. Não brotou uma crença, ela foi vivenciada, ela foi vivida. Então eu consegui compreender de onde ela vem, o que aconteceu. Às vezes eu não vou saber a história, tá? Tem histórias que são tão antigas que eu não vou ter acesso à história, mas algo em mim sabe, algo em mim reconhece aquela história. Algo em mim me conta aquela história e mais, me alerta para não viver novamente a mesma história. Então, o que eu faço? Eu consigo ir lá e conscientemente... Então, olha o poder do marketing sistêmico. Ele não vai olhar só, pensa aqui, pensa positivo, organiza essa ponta aqui de iceberg. Não adianta. Não adianta. Você precisa ir lá o mais profundamente possível e encontrar onde está o gancho, onde está o sistema, onde está a equação o mais completa possível, pelo menos a raiz da equação. Dessa maneira, eu vou compreendendo melhor a relação que eu tenho com o dinheiro. A relação que eu tenho com o dinheiro não é eu e o dinheiro. Em essência, sou eu e as minhas relações.
Se eu fico sem dinheiro, o meu medo é de quê? Às vezes é de deixar a família desamparada. Então se trata eu e a família e o desamparo. Vejam, não tem bem o dinheiro aqui. Medo de não vir nenhum cliente. Será que é um medo de aprovação, de não ter aprovação? Um medo de ser rejeitado? Um medo de ficar sozinho? Qual é o medo? E o medo nunca está no dinheiro em si. Porque o dinheiro em si, ele não é um personagem. Ele está sempre intermediando a nossa relação entre os outros personagens. Seja eu aqui com a minha filha, seja minha mãe lá com o meu pai, seja o meu avô com a minha avó, os personagens se interrelacionam com o dinheiro. Mas o dinheiro em si, ele não aparece em nenhum momento como uma entidade, como um personagem. Então, como estão nossas relações? Há uma máxima que eu uso com o Clube dos Impulsionadores, que é a minha comunidade de empreendedores, que é a seguinte: é na troca com o outro que o giro acontece. Esse giro que eu estou falando também é o giro financeiro, também é a movimentação financeira. O dinheiro, diferente de ser gastado como se fosse uma entidade, como se fosse um lápis, você gasta, né? Um lápis, você vai apontando, ele gasta. Mas o dinheiro não, porque o dinheiro é um fluxo. Então, quando eu tenho aqui R$100 e passo para você esses R$100, ele não gastou. Ele só mudou de lugar, ele circulou. Então, aquilo que circula não se esgota. E a minha relação com o dinheiro, geralmente as relações com o dinheiro têm a ver com o esgotamento desse dinheiro, com o esvaziamento, ou com o que vão perceber de mim uma vez não havendo esvaziamento e havendo o tanque cheio. Né? Como está a minha relação com o dinheiro? Essa é a pergunta. O que eu sinto sobre ele? Como eu vivencio essa relação? O que eu espero do dinheiro? E principalmente como estão as minhas outras relações quando estendo as minhas mãos oferecendo para o outro aquilo que eu tenho em troca. Em troca. O tema do dinheiro é um tema que eu sempre vou voltar a ele aqui, porque ele tem muitas e muitas camadas, como eu expliquei. Hoje eu trouxe somente algumas questões para que vocês possam aí ir despertando essa percepção. Opa, peraí, não é tão assim na superfície quanto eu estou imaginando. Tem mais coisa. E eu digo, tem muito mais coisas. Coisas interessantíssimas, relações interessantíssimas que podemos conectar, perceber, graças a compreendermos as dinâmicas inconscientes e sistêmicas através do dinheiro. Sim, meus queridos, minhas queridas, recebam meu grande abraço e até!